Bondoso Deus, no sublime nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus, é que nós estamos agradecidos porque o Senhor tem estado conosco em todo momento, desde o início deste culto. Temos apresentado a Ti louvores, adorações ao Seu nome, o nosso melhor para Ti. E agora apresentamos a Ti o nosso coração e pedimos, Senhor, fala conosco por intermédio da instrumentalidade do Teu servo. Prepara os nossos corações para nos alimentarmos da Sua palavra e que ao sairmos daqui possamos sair saciados, alimentados, fortalecidos pela Sua graça. Em nome do Senhor Jesus nós lhe pedimos, usa o Seu vaso como sempre has usado e nesta noite de uma forma especial, no nome do Senhor Jesus nós lhe pedimos. Amém. Desejo cumprimentar aos santos e fiéis irmãos e irmãs com a paz do Senhor. Somos deveras agradecidos a Deus por essa maravilhosa oportunidade que Deus nos outorga de uma vez mais estarmos juntos aqui na casa do Senhor para mais uma noite de ensino da santa e bendita palavra de Deus. Quero apenas reforçar o texto que já foi lido pelo nosso querido irmão Paulo Sérgio. Quero reforçar apenas Mateus 10 e 16, que é o texto base do ensino que tenho para trazer para os irmãos nesta noite. Mateus 10, 16 diz assim: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes ou astutos, como as serpentes, e simples ou inofensivos como as pombas. Amém. Sentem, meus amados irmãos, que a graça, que a bênção de Deus repouse sobre a vida de todos e que sejamos fortalecidos com este ensino maravilhoso da palavra de Deus. Durante algumas terças-feiras, nós aqui estudamos sobre o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, que envolve o capítulo 5, 6 e 7 desse mesmo Evangelho de Mateus. E nesse famoso sermão proferido por Jesus, ele ensina de modo bastante simples a conduta e a moral, ditando assim os princípios que normatizam a vida cristã. Neste sermão de Jesus, Sermão da Montanha, ele nos mostra de uma forma simples como deve ser o proceder de todo aquele que deseja ser súdito e participante do reino de Deus. E agora, o nosso ensino se volta não apenas como ser, mas sim o que fazer esses mesmos integrantes do reino de Deus. O que nós podemos fazer para que esse reino seja conhecido? O que nós podemos mostrar às pessoas? O que esse reino oferece? E de uma maneira inspirada pelo Espírito Santo, trazer muitos deles para que possam fazer parte desse reino. No primeiro ensino que recebemos, nosso irmão evangelista Pedro abordou o tema: não pare de evangelizar, o fim está próximo. E na noite de 11 de julho, o nosso irmão nos ensinou que Jesus não nos salvou simplesmente para nos livrar do inferno. Disse nosso irmão com muita graça que havia um propósito maior nessa demonstração de Deus para nós. Qual o propósito que Deus quer salvando-nos? Que nós possamos propagar a obra que Ele realiza na vida do homem. Que nós também podemos fazer discípulos, isso é, a igreja, eu e você, você e eu, recebemos uma missão dada por Cristo. As outras pessoas que estão no mundo precisam saber que o céu é uma realidade.
precisam saber que o inferno também existe e precisam entender que Cristo é o único e verdadeiro caminho. Nós estamos envolvidos nessas terças-feiras temáticas sobre aquilo que nós podemos fazer. E permita que nesta noite, com a graça do Espírito Santo, eu possa transmitir aos irmãos a continuação de tudo aquilo que já temos ouvido aqui através de nossos irmãos. E baseado justamente nesse texto maior, de 10:16 de Mateus, eu vou abordar o tema sugerido, que é anunciar com prudência. E diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Meus amados irmãos em Cristo, a Bíblia Sagrada, a revelação escrita de Deus a nós homens, nunca escondeu em seus registros os momentos difíceis vividos pelos heróis da fé, que está registrado na Bíblia, e muito menos o princípio da igreja primitiva. Está tudo registrado aqui. Jesus nunca escondeu a realidade a ser vivida por um salvo, por um grande evangelista que nós podemos ser aqui na terra. Jesus disse em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse ele, eu venci o mundo. E essa declaração de Mateus 16 é um imperativo divino. Aqui Jesus não está apenas nos encorajando a fazer alguma coisa, não. Jesus está nos mandando a fazer alguma coisa. Mas Jesus, no seu cuidado que tem conosco, Ele quer que cada um dos discípulos saiba que nós enfrentaremos ataques, enfrentaremos hostilidades de todos os tipos e de todos os lados. Meus amados irmãos em Cristo, nós temos uma missão aqui na terra. Vidas e almas estão em perigos. Aleluia, glória a Deus. Almas e vidas estão em perigos. E nós devemos anunciar este evangelho evitando conflitos quando for possível. Mas eu quero dizer aos todos os irmãos que não podemos ser intimidados, mas sim precisamos agir e falar com prudência. E é justamente isso que Jesus está aqui alertando aos enviados com essa missão. Ele disse: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O discurso de Jesus aqui no capítulo 10 de Mateus, ele é um verdadeiro choque de realidade para os seus discípulos. Jesus formou o seu pequeno grupo, um grupo especial, e tomou cuidado de adverti-los quanto à missão e às dificuldades que eles enfrentariam. E o público-alvo de Jesus nesta missão, Evangelho, o versículo 6 deixa claro, dizendo: as ovelhas perdidas da casa de Israel. Este era o alvo específico de Jesus. O que não seria uma tarefa muito fácil, porque a incredulidade do povo, dos judeus, eles rejeitavam o ministério e a vinda de Jesus, não o reconhecendo como o Messias prometido. Então, para que nós entenda, até chegarmos ao versículo 16, se for necessário, nós lemos o último versículo do capítulo 9, e vamos entender por que Jesus enviou esses homens. Diz assim em Mateus 9 e verso 38: rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Por que Jesus mandou rogar? Por que Jesus mandou aqueles homens orar? Porque havia uma necessidade. O que eu entendo por necessidade? Necessidade é carência.
Necessidade é a essência do que realmente está faltando. E qual a necessidade que havia? Verso 37 esclarece, dizendo: porque a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. E eu estou diante de uma igreja, eu estou diante de pastor, estou diante de departamento de missão, que nós sabemos que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, nós sabemos disso. E qual a nossa atitude? Cruzar os braços? Não vou fazer nada? A Bíblia me ensina dizendo qual a atitude correta: rogai, orai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a seara. Então não tenho por que reclamar da administração, eu não tenho por que reclamar do departamento de missão. A Bíblia me ensina que eu devo orar ao Senhor da seara. E eu quero dizer aos santos irmãos nesta noite que a oração tem o poder de mudar situações e visões da urgência da obra missionária de todos aqueles que ainda estão alheios a essa responsabilidade. Meus amados irmãos em Cristo, a responsabilidade é nossa, essa missão é nossa, e eu creio que a oração vai tirar escama dos olhos de tantos que ainda estamos indiferentes a essa responsabilidade, que eu torno a repetir, é nossa, é da igreja. Quando um líder desejar investir em alguma coisa que queira atingir grandes proporções, a primeira coisa que esse líder deve fazer é escolher os seus colaboradores, pois desta escolha depende o quê? O êxito, o efeito presente e o êxito futuro da obra a que ela está sendo proposta. E o versículo 1 do capítulo 10 inicia assim: e tendo chamado os seus 12 discípulos. Jesus chama. Jesus não obriga ninguém a cumprir uma responsabilidade no seu reino. O que está diante dos nossos olhos é um convite de Jesus para nós assumirmos uma responsabilidade, para quem está disposto a aceitar e dizer: essa responsabilidade é minha, foi Ele que me chamou. Jesus não quer recrutas, Jesus quer voluntários. É isso que esse seu convite está fazendo. E quando eu olho para essa escolha de Jesus, desse chamamento de Jesus a esses homens, há uma coisa que me chamou a atenção, porque esses homens eram homens comuns, eram homens que não tinham riquezas, não tinham formação acadêmica, não tinham posição social de destaque, não, eram homens comuns. E eu quero que você escute o que eu vou lhe dizer nesta noite. Jesus vê em você não somente aquilo que você é, mas aquilo que Ele pode fazer em você e através de você. Deixa eu repetir para você gravar, porque isso vai mover a tua alma nesta noite. Jesus vê em você não somente aquilo que você é, mas aquilo que Ele pode fazer em você e através de você. E Jesus aqui chamou esses 12. Observando a leitura feita pelo nosso querido irmão Paulo Sérgio, diz assim o verso 1: tendo chamado os seus 12 discípulos. Diz a Bíblia que Jesus deu autoridade. Agora o versículo 2 diz assim: ora, os nomes dos 12 apóstolos. Esse mesmo chamamento de Jesus, irmãos, Lucas registra no capítulo 6, verso 13. E Lucas diz assim: e quando amanheceu, chamou assim os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Há duas coisas diferentes aqui. Jesus chamou a si discípulos, e depois a Bíblia, do modo claro, troca, chamando eles de apóstolos. Qual é a importância disso para o ensino? Já te digo, discípulo é aquela pessoa que recebe ensino.
Discípulo é alguém que aprende alguma coisa. E Jesus quer que nós sejamos pessoas que a cada dia estivermos dispostos a aprender mais dele, porque na medida que o discípulo aprende mais do seu mestre, mais ele se aproxima dele. Discípulo é aquele que aprende. Já ouvi aqui, eu acho, uma expressão dita pelo nosso irmão querido Joabe: quem não senta para aprender, não deve levantar para ensinar. Primeiro nós somos discípulos, precisamos aprender, para depois ser apóstolos. O que é apóstolo? Apóstolo significa pessoa enviada por alguém. E essa palavra apóstolo traduz do grego a palavra mensageiro. Agora, no uso teológico, esse termo apóstolo enfatiza a ênfase em quem o enviou. Porque o apóstolo, ele é enviado e é investido de autoridade daquele que lhe enviou. O apóstolo representa a personalidade e a influência do seu mandatário. Então a primeira coisa que precisamos é aprender, ser discípulo. E depois sim, vamos ser enviados. O tema que eu estou falando nesta noite é a prudência no evangelizar. Não seja precipitado, vá com calma. É verdade que a obra requer urgência, mas vá com calma. Eu já vou chegar para repetir para você que nós estamos jogados como ovelhas no meio de lobos. Então primeiro aprenda, primeiro domine o que você quer falar, e depois você vai ser enviado. É assim que a Bíblia nos ensina. Deixa eu dizer para você, irmão, irmã, quem mais você é? Você é um embaixador de Cristo. O que é um embaixador? Embaixador é alguém enviado, que foi nomeado para estar em outro país, em nome do seu próprio país. O embaixador, ele representa os princípios e os padrões morais do seu país, mesmo que ele esteja longe do seu país. Quando umas pessoas veem um embaixador, a primeira coisa que vem na mente dessas pessoas é: como será o país desse embaixador? E eu quero dizer para você que você é um embaixador dos céus. E quando as pessoas nos olharem aí fora, precisam ter um pensamento voltado para os céus. É isso que nós somos. Quem mais, irmão Gilmar? Já te digo. Sabe quem mais você é? Eu já falei que começamos sendo discípulos, nos tornamos apóstolos, e agora sou embaixador, mas você também é arauto. O que é um arauto? Arauto é um mensageiro oficial de um governo. E a sua função é declarar guerra ou de fazer proclamações. E aqui no verso 7, lido pelo nosso irmão Paulo, entre as instruções dadas por Jesus, ele disse: olha, pregai que está próximo o reino dos céus. Era isso que o arauto deveria dizer: pregai que está próximo o reino dos céus. Aleluia. O cristão é um arauto de Cristo. Ele proclama o evangelho de Jesus. Ele proclama as boas notícias, as boas novas. Um arauto, ele não foi nomeado para levar aos homens as suas próprias opiniões, o seu ponto de vista. Um arauto, ele é nomeado para falar verdades e certezas divinas. Qual é a certeza que o arauto deve proclamar? Jesus salva, Jesus perdoa, Jesus cura e voltará outra vez. É esta a mensagem que nós precisamos pregar. Mas deixa eu lembrar para você que está alegre, o que te espera. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Você é um apóstolo, é um embaixador, é um arauto.
mas você está sendo preparado para esta missão grande, e ser como ovelhas no meio de lobo. Exaltado e glorificado, ser enaltecido o nome do Senhor nosso Deus. Toda honra e toda glória pertence a Deus. Do versículo 5 ao 8, versículo 5 diz assim: e a estes 12 enviou Jesus, dando as seguintes instruções: não irei pelos caminhos dos gentios ou das gentes, nem entreis em cidade de samaritanos. Verso 6: mas ide antes, de preferência, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Meus irmãos, essa passagem aqui começa com uma recomendação que parece difícil de nós entender, porque os discípulos são proibidos de ir aos gentios e de ir aos samaritanos. Ou seja, para você entender, Jesus estava restringindo a sua área de trabalho. Escute só o que Deus tem me inspirado neste ensino. Jesus estava restringindo aos 12 a sua área de trabalho. Não ireis pelo caminho dos gentios, disse Jesus. Eles não poderiam ir para o lado de Samaria, não poderiam ir para o lado de Damasco, não poderiam ir para o lado de Tiro e Sidom, não poderiam ir para o lado de Decápolis, mas deveriam apenas contornar aquela região das comunidades judaicas. De preferência, disse Jesus, entreis ali aos ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que Jesus faz essa recomendação? Primeiro, o povo judeu ocupa um lugar muito especial no plano de Deus, e por isso seriam os primeiros a receber o oferecimento do Evangelho. Sabemos pela história que foi um povo que rejeitou a Jesus. Segunda coisa, os 12 ainda não estavam capacitados para pregar aos gentios. Faltava conhecimento para eles. Poderiam estar entusiasmados, cheios de vontade de pregar o Evangelho, mas Jesus diz: não, vocês não estão preparados ainda para esta parte de conhecimento. E eu preciso dizer aos santos irmãos que estão aqui nesta noite: uma mensagem terá pouca possibilidade de êxito se o mensageiro estiver mal preparado para transmiti-la. Que mais? Todo obreiro deve ter a consciência de suas limitações e saber quais as suas possibilidades para fazer alguma coisa. Ou seja, o ensino aqui, que devemos fazer aquilo que nos compete, aquilo que nos foi ordenado pela liderança. Não invente de fazer coisa que não te mandaram fazer, meu querido obreiro. Não invente de ser levado pela emoção, pelo impulso, não. Obedeça o que teu líder te mandou fazer e vá até onde ele mandou você ir. Por que há muitos obreiros fracassados? Por que há tantos obreiros rebeldes? O pastor manda fazer uma coisa, faz o que quer, total, eu faço o que quero. Não, Senhor, olhe para o ensino da palavra de Deus. Jesus restringiu a área deles, é só até aqui. E era um tempo curto, era rápido. Olhando para a geografia, era mais ou menos 120 a 200 quilômetros a área de trabalho daqueles homens. E agora tem uma parte maravilhosa que eu recebo aqui, o ensino, que é o mais importante. Irmãos, todo comandante sábio, ele sabe limitar os seus objetivos. Ele sabe escolher os pontos e concentrar nele o seu objetivo maior. Então, de um modo claro, estamos vendo aqui o cuidado que Jesus tem com aqueles que Ele chama e envia. É a demonstração do cuidado de Deus
com aquela missão. Sabe por que Jesus tinha um cuidado com eles? Porque aqueles 12 tinham duas coisas. Eles tinham coisas a dizer, a falar, e tinham coisas para fazer. Coisas para dizer e coisas para fazer. O que eles tinham que dizer era simples: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está ao alcance de todos, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está ao alcance de todos. Isso eles deveriam dizer e fazer, irmão Gilmar. Aqui diz muito claro: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai os demônios. Então esteja preparado para esse trabalho. E Jesus sabia. Aleluia. Jesus se preocupa com a nossa vida. Então quando há uma restrição naquilo que você quer fazer, está aqui, deixa eu usar uma expressão fácil, você está com gana de fazer e parece que as coisas não estão se abrindo, calma. Jesus sabe até onde você pode ir. Jesus sabe até onde você pode dar o passo. Aleluia. E diga aqui o versículo: e após chamar os seus discípulos, Jesus deu a ele o que? Autoridade. Jesus deu poder. E eu preciso dizer aos santos irmãos: somente pode dar alguma coisa quem tem ou quem é dono. Eu não posso dar uma coisa que não é minha. Eu não posso dar uma coisa que eu não tenho. Mateus 28, disse Jesus: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então ele podia dar autoridade. Ele poderia dar poder aos seus discípulos. Meus amados irmãos, a obra de Deus é um grande desafio. Somos cercados por hostes dominadas pelo diabo. Por isso que nós recebemos poder e autoridade do nome de Jesus. Sabe por que Jesus transmitiu isso a eles? Porque que esses homens iam dizer e fazer ia gerar mudança. O que eles iriam dizer e fazer ia gerar mudanças. E se tem uma coisa que o diabo não quer, é que as pessoas mudem, que permaneçam escravizadas, que permaneçam cegas. Mas eu quero dizer aos santos que estão aqui nesta noite: anunciar com autoridade, dirigido por Deus, muda as vidas das pessoas. E o verso 8 encerra com essa instrução. Disse Jesus: de graça recebestes, de graça dai. De graça recebeste, de graça dais. Permitem, meus irmãos, entrar no contexto do costume, para ser compreendido. Essa era uma expressão muito comum, ouvida naqueles dias, porque os contemporâneos de Jesus sabiam dessa realidade. Pois todo o rabino ensinava isso aos seus discípulos: de graça recebeste, de graça dai. Quem era o rabino? O rabino era um líder espiritual dos judeus. Os seus conhecimentos, aplicações e explicações da lei tornavam esse homem um mestre. O rabino era um mestre. E ele passava essa verdade aos seus discípulos, dizendo: de graça recebeste, de graça dai. E a lei exigia que o rabino ensinasse gratuitamente a lei. O rabino não podia receber dinheiro e nem outro tipo de benefício pelo ensino da lei. Por quê? Porque Deus entregou gratuitamente a lei a Moisés. Então, baseado nisso, nenhum rabino poderia cobrar. Então essa expressão: de graça recebesse, de graça dai. Mas havia uma única exceção aqui, que um rabino poderia receber alguma coisa, algum benefício no ensino, quando o seu discípulo fosse um menino. Sabe por quê? Porque ensinar o menino era a responsabilidade dos pais. E ninguém poderia gastar o seu tempo e a sua sabedoria naquilo que era a responsabilidade dos pais. Por isso é a única exceção que o rabino podia receber. Rabino, para ficar claro, o ensino não é ministério. O rabinato não é ministério. Rabinato é magistério. Faz a parte do ensino. E a partir do versículo 9 observamos vários conselhos práticos de Jesus aos seus enviados.
Jesus disse assim: não coloquem ouro, prata e nem bronze em seus cintos, não deveriam levar 2 túnicas nem sandálias, deviam ter precaução ao entrar nas cidades e nas casas. Essas restrições dadas por Jesus foram unicamente para esta missão. Unicamente para esta missão. Porque a questão aqui de Jesus, irmãos, era ensinar aos seus discípulos que o Senhor, o dono da seara, cuidaria deles, através das ações daquelas pessoas a quem eles pregassem o Evangelho, a quem pregassem o reino de Deus. Então Jesus estava interessado, dizendo assim: olha, eu tenho uma missão para ti. E encerra o versículo dizendo: digno o trabalhador do seu alimento. Você vai, não leva nada disso, porque eu sou o dono da seara, e tu fazendo a minha vontade, eu vou cuidar de ti. Isso que Jesus estava transmitindo é alegria. Mas agora deixa eu ler para vocês o versículo chave. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Meus irmãos em Cristo, até aqui Jesus havia primeiramente chamado. Segunda coisa, dado autoridade. E agora enviado os seus 12 apóstolos para uma missão. E aquilo que aconteceria nessa missão seria essa demonstração divina, era a comprovação que o reino de Deus estava presente na terra. E a partir do versículo 16 ao 42, nós percebemos que Jesus estava diante dos seus discípulos. Ele tem um olhar um pouquinho mais à frente. E esse discurso de Jesus, as suas palavras se torna um discurso profético. Porque Jesus começa a falar de acontecimentos não só com aqueles 12, mas também com aqueles proclamadores do Evangelho, com os arautos, com os embaixadores, com testemunhas através de toda a história da igreja. Jesus disse: olha, vocês serão perseguidos, vocês serão levados aos tribunais, vocês serão açoitados, serão odiados por esta causa, até mesmo pela própria família. E eu pergunto aos santos irmãos que estão aqui nesta noite: não é esta a realidade hoje? Quantos irmãos nossos que estamos aqui nessa liberdade de dar glória a Deus, de abrir a Bíblia, de ser renovado em línguas estranhas, de falar bem alto, quantos irmãos nossos não têm essa liberdade? Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Jesus começa falando de uma realidade difícil. Eu creio que ele aponta para os seus discípulos: olha, vocês são como ovelhas no meio de lobos. Jesus estava esclarecendo aos seus discípulos que a missão era perigosa. Só que este aviso de Jesus, irmãos, não tinha o objetivo de tirar a coragem ou impor medo neles, não. O que Jesus estava dizendo, que eu vos envio como ovelhas, Jesus queria que eles lembrassem uma coisa: que toda ovelha tem um aprisco, que toda ovelha tem um pastor, que alimenta, que cuida, que protege. Jesus estava dizendo: olha, vocês vão como ovelha, mas eu sou o bom pastor, eu vou cuidar de vocês. Vão, preguem a mensagem do reino, expulse o demônio, cure o enfermo, purifique como ovelhas, porque eu sou o bom pastor e eu estou com vocês. Aleluia, que Deus desperte nesta noite, através desta palavra, este sentimento que nós precisamos fazer a obra missionária, e Jesus cuida da nossa vida. Quando Jesus fez essa declaração, irmãos, Jesus conhecia o meio social em que seus discípulos estariam cumprindo a sua missão. Ou seja, Jesus conhece a natureza do homem. E ele disse: eis que eu vos envio como ovelhas
para o meio de lobos. O lobo é um animal selvagem, cruel, violento, sem piedade. E sendo um animal carnívoro, ele não perde a oportunidade de alimentar ou devorar, até mesmo da sua própria espécie. E aqui em João 10:12, Jesus disse que o lobo dispersa as ovelhas. E uma ovelha sozinha, desamparada, é uma presa fácil. A ovelha é um animal sensível, sociável, simples, inofensivo e dependente. E essa palavra inofensivo, literalmente significa sem mistura. O que nos dá o entendimento aqui de pureza e de inocência. A ovelha é assim. E Jesus, de modo claro, aqui nessa analogia, ele diz que são enviados a propagar a mensagem do reino e encontrariam lobos. Eles seriam expostos ao ódio e à violência dos homens. O lobo aqui simboliza pessoas ardilosas, malignas, pessoas falsas, pessoas cruéis e perigosas. E a partir do versículo 17 até o versículo 42, ele enumera as ações desse lobo. Jesus disse que eles vão impedir vocês de entrar nas cidades. Como criminosos serão entregues aos tribunais, sofrerão castigos físicos. Ainda hoje em nosso grupo da AD, de obreiros melhor, nosso irmão Vladimir Oliveira colocou um vídeo que retrata exatamente esta situação. Cristãos presos por pregar o Evangelho. O Brasil ainda temos essa liberdade de termos o nosso templo de portas abertas. Aleluia, mas eu quero tranquilizar você, quando não pudermos mais pregar o Evangelho, o toque da trombeta nós ouviremos e sairemos aqui desta terra. Continue fazendo a obra de Deus. E aqui Jesus requer duas qualidades para a sobrevivência da ovelha no meio dos lobos. Disse ele: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus usou aqui a serpente e a pomba, dois animais diferentes, para mostrar as duas virtudes essenciais que deve estar presente na vida de quem evangeliza: prudência e simplicidade, ou ser inofensivo. A serpente, irmãos, é um animal astuto, e não é muito comum ver algumas aí facilmente rastejando. A serpente é muito observadora e precavida. A serpente, ela evita expor-se ao perigo. São silenciosas, justamente a sua maneira de se mover. No entanto, a pomba não. A pomba é um animal muito comum. Vamos ver no pátio da nossa casa, nas praças, aquela quantidade de pomba voando. E a sua presença, ela nunca intimida ninguém, pois são animal inofensivos. O que precisamos ter aqui nesses duas ações de prudência e ser inofensivos? Precisamos ter equilíbrio na evangelização. Sermos prudentes, porém não inofensivos, ofensivos e prudentes. Diz 22:13 de Provérbio: prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O efeito do pecado é notório diante dos nossos olhos, e a igreja precisa continuar pregando essas verdades. Só que o evangelismo envolve a aplicação de princípios bíblicos, métodos bíblicos, estratégias bíblicas e técnicas de ação. Qual é o manual que eu utilizo? A Bíblia. Unicamente a Bíblia é o nosso manual de instrução. E Jesus disse: portanto, sede prudentes.
O que é prudente? Prudente é a virtude que faz prever e procurar evitar inconveniências. Prudência é sensatez ao tratar assunto delicado. Então, ao sair para um trabalho de evangelização, um dos cuidados que a ovelha precisa ter nesse trabalho é ter conhecimento da palavra de Deus. E aqui eu encontro uma das maiores dificuldades da igreja do século 21. O pouco manejo e a pouca leitura dos crentes na Bíblia Sagrada. São poucos os leitores da Bíblia, crentes que são leitores diários da palavra de Deus. E se eu não ler a Bíblia, como é que eu vou pregar, anunciar uma coisa que eu não conheço? Como é que eu vou falar do plano salvífico de Cristo se eu não leio a Bíblia? Disse Jesus: sede prudente. E eu quero dizer para você nesta noite: seja prudente ao anunciar o Evangelho. A nossa igreja, irmãos, eu não tenho por que ser demagogo nessa expressão, mas nesses 85 anos de Assembleia de Deus, nós sempre tivemos pastores interessados que a nossa igreja tivesse membros ou tenha membros conhecedores da palavra de Deus. E na atual administração nós temos cursos teológicos, nós temos o ECOI, nós temos escola bíblica para todas as classes, nós temos culto de ensino, nós temos discipulado, nós temos um programa que é uma bênção, que é uma sintonia com Deus, é um alimento de ensino da palavra de Deus. Nós temos o programa das irmãs Ademaduro, que eu vejo aquelas mulheres que têm compromisso com o esposo, com a casa, com o filho, com as panelas, mas o seu programa é uma maravilha, é um show de Bíblia. Não aprende quem não quer. Então, antes de você sair a campo, permita-me lembrar o conselho de Jesus: tenha conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Pedro, capítulo 13, versículo 15 da sua primeira carta, disse: e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor. Outra versão diz responder com suavidade a respeito. Outra versão diz responder com humildade a respeito a qualquer que vos pedir ou questionar da esperança que há em vós. Aqui o apóstolo Pedro está insistindo para que o cristão entenda primeiro em que ele crê, por que motivo que ele é crente, e depois que ele entender por que é crente, por que ele é cristão, em que ele crê, aí sim ele vai ser capaz de proclamar essas verdades de um modo humilde, de um modo pensado, de um modo aceitável e de um modo bíblico. Tenhamos prudência na evangelização, é preciso sim, mas estejamos preparados. Não esqueça que aí tem lobos que não medirão esforços para matar as ovelhas. Mas isso não vai nos deixar sem coragem para continuarmos, porque o Senhor da seara, o bom pastor, Ele continua conosco. Deixe que o Espírito Santo mova a tua vida e você se aplique ao conhecimento, e vamos proclamar: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo. O que eu recebi do Senhor, eu vos entrego em nome de Jesus.